Martins, fonoaudióloga e membro da comissão científica da BNEP Rio. Fui convidada para falar um pouquinho sobre o desenvolvimento da linguagem na faixa etária de 5 a 7 anos. O que é marcante nessa faixa etária? Todo esse suporte, toda essa base que a linguagem oral vai fornecer para o desenvolvimento da linguagem escrita, porque é nessa faixa etária que a criança é exposta à alfabetização. O que seria a linguagem? A linguagem nada mais é do que um meio de expressar um pensamento, uma ideia, um sentimento. E nós podemos didaticamente subdividi-la em 4 níveis, que podem ser analisados através da linguagem oral e através da linguagem escrita. O primeiro nível é o fonético-fonológico. Mais especificamente, o fonético, ele é a produção dos sons, a produção dos fonemas. Com 5 anos, a criança já tem que estar capaz de produzir todos os sons da língua materna. Ele é capaz de produzir, articular e unir os fonemas para produzir qualquer palavra, da mais simples a maior e mais complexa. E já a fonologia é o inventário mental desses sons e ganha destaque nessa faixa etária por ter um papel crucial na fase inicial de alfabetização, já que ela permite que a criança perceba, que a criança faça a conversão letra-som, a conversão grafema e fonema. Quando a criança é exposta a esses estímulos, ela consegue decodificar mais rápido, ou seja, ela ganha fluência de leitura, ela lê mais rápido. E isso, futuramente, tem um papel super importante na compreensão de texto. Esse nível também é importante na escrita, porque ela consegue codificar melhor e até a ortografia dela também é melhor quando ela tem esse nível bem desenvolvido. Segundo nível é o morfossintático, morfologia e sintaxe, sendo a morfologia que dá a estrutura e classificação das palavras. Ela sabe se é um verbo, se é um substantivo, se é um adjetivo, se é um pronome, e a percepção desses morfemas, dessas derivações, desses radicais, contribui não só para uma linguagem oral correta e inteligível, mas contribui muito para a linguagem escrita. A criança começa a perceber essas terminações iguais e que há um padrão de escrita. Por exemplo, adjetivos terminados com oso sempre são grafados com a letra S. Carinhoso, famoso, cheiroso. E a sintaxe que se dá pela organização das palavras na frase, conseguindo ordená-las também de forma que dê sentido. Nós não podemos falar a frase "o menino jogou a bola" da seguinte forma: a bola jogou o menino, não vai ter sentido, né? Com 5 anos as frases já são complexas, com mais de 6 elementos. As crianças conseguem formar estruturas coordenadas, subordinadas, usam voz passiva, concordam plural, tempo verbal. E o último, 4º nível, é o semântico-pragmático, que são as nuances da linguagem, saber, entender e se encaixar no contexto de acordo com o ambiente e com a pessoa que ela está interagindo. Essa habilidade, ela está ligada ao uso da linguagem. A criança saber aguardar sua vez de falar, interpretar expressões faciais, piadas. Na escrita, esse nível dá suporte para compreensão e produção textual, porque a criança ela precisa fazer um texto coerente e conseguir passar a informação que ela quer para a pessoa que está lendo. Com 5 anos, a criança já tem iniciativa na conversa, solicita, pergunta, responde a todos os tipos de pergunta, inclusive os porquês que envolvem causa. Ela mantém vários turnos e a única dificuldade dela ainda é entender a ironia. Quando alguém fala assim, "Ih, seu pai é muito feio", ela leva ao pé da letra, ela não consegue entender que a pessoa está falando de forma irônica. Quando todos esses níveis estão ok, a criança já é capaz de construir a narrativa, de contar algo que vivenciou, de contar uma história, de inventar uma história cada vez mais completa, cada vez mais rica em detalhe. Ela consegue inventar fatos imaginários e perto dos 6 anos, a narrativa dela já se assemelha muito à narrativa do adulto. Ela é capaz de contar uma história assim como um adulto faz. A linguagem oral é importante sim para o desenvolvimento da linguagem escrita, mas não é só ela que vai
permitir que a criança desenvolva a linguagem escrita. A criança também precisa desenvolver habilidades fonológicas, metafonológicas. São 3. A consciência fonológica, que é a capacidade que a criança tem de perceber as menores unidades de fala, os fonemas. Ela percebe que dentro de uma palavra existe uma sílaba, que dentro da sílaba existe um fonema, e ela consegue manipular esses segmentos. E para futuramente fazer a conversão da letra em som. E fazer a conversão de letra em som é muito importante para aprender o português, já que o nosso sistema é um sistema alfabético. A segunda habilidade é a memória de trabalho fonológica. A memória de trabalho fonológica se refere tanto ao processamento ativo quanto ao armazenamento transitório de informações fonológicas, ou seja, de informações dos sons da fala. E ela é importantíssima na leitura, porque, por exemplo, quando a criança vai ler uma palavra, ela vai decodificando letra em som. Ao final da leitura dessa palavra, ela precisa ter estocado na memória de trabalho dela todos os sons para conseguir reuni-los e então acessar o significado da palavra. E o acesso ao significado da palavra é a terceira habilidade, chamada acesso ao léxico mental, que se refere à habilidade de ter acesso fácil, rápido e preciso à informação fonológica, estocada na memória de longo prazo. Ela contribui muito para a leitura e para a fluência de leitura, que no final contribui também para a compreensão do texto. Não adianta a criança acessar rápido e errar, assim como não adianta ela acessar lentamente para acertar, porque vai sobrecarregar a memória de trabalho, comprometendo a compreensão do texto. Com 7 anos, a criança ainda está desenvolvendo leitura e escrita, ela ainda está sendo exposta a esses estímulos do processo de alfabetização. Com essas habilidades em franco desenvolvimento, ela consegue, o processo de desenvolvimento de leitura e escrita ocorre de forma natural. Mas se tem algum desvio, alguma dificuldade, algum transtorno no meio do caminho, é importante que pais e professores estejam atentos para levar o filho, o aluno, sugerir que o aluno procure um especialista, procure um fonoaudiólogo e realize uma avaliação, para que a intervenção ocorra de forma precoce, para minimizar possíveis efeitos futuros, possíveis prejuízos na vida acadêmica, na vida social, na vida emocional, na autoestima, certo? É esse o nosso objetivo, contribuir para a melhor qualidade de vida da criança. Espero que vocês tenham gostado, foi um prazer estar aqui com vocês. Tchauzinho!